Vamos agora para a nossa segunda formação, a Sagrada Escritura que nasce em uma comunidade de fé sob a inspiração do Espírito Santo, mais precisamente o Novo Testamento. E aqui temos Cristo como a Torá oral, que passou a ser a chave para interpretar as Escrituras. Ele é o centro de toda a Sagrada Escritura. Estruturalmente encontram-se em paralelismo funcional a Torá oral dos rabinos e o Evangelho dos cristãos. Então, uma e outro filtram, reinterpretam, completam a Torá escrita ou o Antigo Testamento, respectivamente, é o que diz Pérez Fernandes. A soberana liberdade de compreensão da Escritura por Jesus expressa-se em que sua palavra e obra não são resultado da explicação da Escritura, mas, ao contrário, a explicação válida da Escritura segue-se do agir e do dizer de Jesus. Basta conferir Marcos 1, 22, que diz Rotze. O reino de Deus que Jesus prega não rompe com o judaísmo de sua época, mas continua na linha da lei, profetas, sábios, com um espírito profético e apocalíptico. Tanto que os tanaítas, que são os professores sucessores dos escribas da época de Esdras e Neemias, seguindo a tendência dos fariseus e escribas do tempo de Jesus, elaboram um sistema hermenêutico que contempla a mesma sequência dos livros bíblicos como escritura sagrada e, como tal, já está concluída, diz Pérez Fernandes. A comunidade de fé, sob a ação do Espírito Santo, reconhece essa escritura como canônica e normativa. Tanto na comunidade judaica como na cristã, manifesta-se a convicção de que determinados escritos são normativos para a fé e para a vida da comunidade. A consciência de uma literatura normativa acentua-se em momentos em que está em perigo a identidade religiosa da comunidade, nos diz Sánchez Caro. De fato, é preciso saber dessa norma absoluta. Inclusive, mais tarde, Dei Verbo vai tratar da Sagrada Escritura como a norma normas, a norma absoluta, né? Para toda a vida cristã. O judaísmo rabínico antecipou a Igreja na delimitação de um cânon, restringindo aos livros hebraicos, enquanto o antigo cristianismo manteve como escrituras livros gregos dos 70, da tradução da Septuaginta. Por sua vez, o cristianismo primitivo precedeu o judaísmo mishnaico no calor de sua própria tradição oral. Muito tempo antes da recompilação da Mishnah, redação da tradição oral, a Torá oral, tinha concluído a composição escrita das tradições de e sobre Jesus, que foram sendo integradas no cânon do Novo Testamento. A comunidade de fé, portanto, confere valor e autoridade a certos textos porque considera que lhes são próprios por tratar de Deus em sua relação com os seres humanos, diz Smith. O judaísmo pode ser definido como a religião da dupla Torá. A Torá escrita e a Torá oral, da mesma forma que o cristianismo é a religião dos dois testamentos. Então você tem o Antigo e o Novo Testamento. A denominação da Bíblia como Antigo Testamento e Novo Testamentos. Aí a gente encontra posição de hereges e dos teólogos. O herege Marcião
daí vem o marcionismo, procurou desenvolver um cânon especificamente cristão, contraposto ao cânon judaico-cristão. Observe bem, ele não queria saber do Antigo Testamento, porque, segundo ele, o Deus do Antigo Testamento era violento. Não era Deus como o Deus do Novo Testamento, Deus bondoso, misericordioso. Ele tinha essa imagem. Então, para ele não interessava o Antigo Testamento, em seu Novo. Foi ele quem deu o nome de Novo Testamento. Interessante, né? Compreendendo assim Antigo Testamento e Novo Testamento como duas entidades separadas e desvinculadas. É o que vai dizer Ramon Travijano. Então, na concepção de Marcião, essa linguagem já seria uma linguagem, vamos dizer até um pouco preconceituosa, dizer Antigo Testamento, a antiga aliança, no sentido de que não servia para nada mais. Não tinha sentido para a realidade cristã, segundo ele. Os teólogos logo perceberam que essa divisão marcionista poderia ser entendida não somente em sentido anti-judaico, porque esse era o sentido, vamos dizer primeiro, mas também em seu sentido antimacionista. Servia para realçar a continuidade entre a antiga e a nova aliança e também a descontinuidade entre os judeus. Uma das formas litúrgicas de acabar com essa ideia macionista, por exemplo, é a da estrutura da Santa Missa na liturgia, quando utilizamos os textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Antigo Testamento está para o Novo como a raiz para a árvore. Então convém observar isso. São Paulo, na carta aos Romanos, já nos traz essa imagem. Então, nos livros que compõem o Antigo Testamento, ou na estrutura do Antigo Testamento e do Novo, nós temos a seguinte informação. Segundo estudos atuais, a Bíblia começou a ser escrita a partir do século IX a.C. E o último livro do Antigo Testamento a ser escrito foi Sabedoria, por volta do ano 50 a.C. Então, o Antigo Testamento, todos os livros escritos a partir do século XV a.C. até o nascimento de Cristo. Contém a lei de Deus dada a Moisés, portanto, aqui nós temos o Pentateuco, a história do povo de Israel e suas reflexões, bem como a previsão da vinda do Messias, que se deu com a vinda de Jesus Cristo. No Novo Testamento, todos os livros escritos após a vinda de Jesus até o final do século I, depois de Cristo. Traz a vida e as obras de Jesus, aqui nós temos os textos do Evangelho, a criação e a expansão da Igreja, nós temos os Atos dos Apóstolos, além de documentos de formação do povo cristão, as cartas, e, por último, o livro do Apocalipse. Então, nós temos também a estrutura no Antigo Testamento e no Novo. Então, no Antigo Testamento, os livros da lei, o Pentateuco, depois os livros históricos, que são os livros que descrevem as guerras de Israel, bem como a história de seus reinos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esté, 1º e 2º Macabeus, os livros didáticos ou sapienciais, Jó, Salmos, e os de Salomão, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, e depois o Eclesiástico do filho de Siraque, e os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No Novo Testamento, os livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro histórico, Atos dos Apóstolos,
as epístolas, e aqui nós temos as de Paulo, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon. As epístolas gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas. E o livro profético, que traz a vitória de Cristo e sua igreja sobre as forças do mal e o juízo final, o livro do Apocalipse. Então, dessa forma, o Antigo Testamento é composto por 46 livros e o Novo Testamento por 27. Quanto à exegese cristã, ao longo dos séculos, nos inícios, podemos dizer, nos séculos I e II, nós não temos um desenvolvimento sistemático da exegese, mas os santos padres nos dão interpretações de passagens do Antigo e Novo Testamento. Sublinhemos aqueles que mais se destacaram, como São Clemente de Roma, São Clemente Romano, Santo Inácio, São Policarpo, São Justino, Santo Irineu. Isso no primeiro e segundo século. Nos séculos III e IV, nós temos aqui a escola de Alexandria, do Egito, onde está o nosso querido e amado Santo Atanásio, e a escola de Antioquia. Então, em Alexandria do Egito, já sede de comentários do Antigo Testamento, antes da era cristã, pelos anos 200 de nossa era, surgiu uma escola cristã de estudos da Sagrada Escritura por iniciativa de um certo Panteno. Nada temos de seus escritos. Seu discípulo Clemente de Alexandria e Orígenes, ou seus discípulos, foram os expoentes mais preclaros desta escola, a quem pertenceram também Santo Atanásio, mais uma vez volto a ele, São Gregório de Nissa e São Gregório Nazianzeno. A escola de Antioquia, fundada por Diodoro de Tarso em 392, desenvolveu uma exegese que dava muito valor ao sentido literal e típico. São João Crisóstomo, 407, Teodoreto de Ciro, 458, Teodoro de Mopsuestia e Santo Efrem. Foram os grandes nomes dessa escola. Depois, os escritores ocidentais. Enquanto no Oriente floresciam escolas de exegese, no Ocidente surgiram muitos escritores que tratavam também do assunto. Lembremos Tertuliano, Hipólito Romano, Santo Hilário, Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho, São Pedro Crisólogo, Cassiodoro e São Gregório Magno. O período entre os séculos VI e XI é um período sem progresso na exegese. Os escritores orientais mais em saliência foram São João Damasceno, 750, Fócio, 891, e os ocidentais são Isidoro e São Beda. Todos estes são cópias da época patrística. Do século XII ao XV, renasce a exegese com Santo Alberto Magno, também São Boaventura e Santo Tomás de Aquino. A Sagrada Escritura é interpretada, sobretudo, em seu sentido teológico. A filologia, é um estudo, vamos dizer, amoroso, assume grande importância, pois há interesse muito grande no estudo das línguas hebraica, aramaica e grega. Daí a filologia. Então, você diz amigo do estudo, estudar essas línguas, vamos dizer, mães antigas. Do século XVI ao século XVIII, cabe distinguir a exegese católica daquela protestante, as visões aí diferentes. A interpretação católica, antes do Concílio de Trento, nós temos Erasmo de Roterdã, Caetano, que deixaram anotações sobre o Novo Testamento muito duvidosas e arriscadas. Depois do Concílio de Trento, nós encontramos personagens importantes que trataram do assunto. Cornélio a Lápide, São Roberto Bellarmino, Bernardo de
Picquigny e Agostinho Calmet. Os dois últimos escreveram sobretudo a respeito do Novo Testamento. Na interpretação protestante, Lutero e Calvino, que fizeram muitos comentários bíblicos exegeticamente, sua importância reduzida, notáveis os trabalhos de Grotius, João Buxford, pai, João Buxford, filho, e João Lightfoot. Então, isso da área protestante. A exegese do nosso tempo, esta precisa de um capítulo à parte, não cabe aqui uma história nem mesmo sintética. Os exegetas se tornaram sempre mais numerosos, quer em campo católico, quer em campo protestante. Foi fundada por La Grande L'École Biblique de Jerusalém. Apareceram muitas revistas bíblicas e coleções de estudos bíblicos. Foi criada em Roma a Pontifícia Comissão Bíblica e o Instituto Bíblico. Os textos dos comentários são sem fim, porque é muita coisa. Para ajudar atualmente a arqueologia e a filologia, como falei há pouco, é uma palavra, quer dizer, amor ao estudo. A palavra significa estudo de linguagem em fontes históricas diversas, Junto com muitas outras ciências auxiliares, cooperam para a solução de muitos problemas. As descobertas de Qumran abriram um leque imenso de interpretações e compreensão do texto, aumentando sobremaneira os estudos especializados de teologia bíblica. Grandiosíssimo, portanto, é o trabalho dos protestantes também nessa época. Grande eu não diria pelo valor, eu diria pela quantidade. As conclusões deles coincidem sempre mais com as conclusões católicas, eles estão estudando, então estão se aproximando mais daquilo que a igreja já afirma, principalmente no campo das ciências bíblicas auxiliares. Basta ver que ultimamente o número de protestantes que passam para a igreja católica é grande, também. Então, isso tem a ver com os estudos. Eles vão estudar a Sagrada Escritura, vão estudar os padres da igreja, que estudaram também a Sagrada Escritura, e vão se aproximando da origem do cristianismo e da verdadeira interpretação. E com isso, vão se aproximando do pensamento teológico da igreja e, consequentemente, muitos se convertendo. Quanto mais aprofundam, mais se aproximam da igreja de Jesus Cristo e dos seus ensinamentos. Então, um resumo importante para a nossa reflexão de hoje. Essa segunda formação.